Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Daniele aqui. Vamos fazer a correção da atividade que eu pedi para vocês responderem na semana passada, certo? Então, na primeira questão, a gente tem o seguinte. Tem uma empresa que possui 14 funcionários e produz 500 peças de um produto, certo? Em um período de tempo. Se a diretoria dessa empresa contratar mais 7 funcionários, quantas peças passam a ser produzidas nesse mesmo período de tempo? Então, a gente tem o seguinte, certo? São 14 funcionários que produzem 500 peças. Se ele aumentar mais 7, se ele aumentar 7, fica quanto? 21, né? Porque 14 mais 7 é 21. Então, ele quer saber quantos produtos agora vão ser produzidos depois da contratação desses 7 funcionários. Então, a gente tem o quê? Se aumenta a quantidade de funcionários, o que vai aumentar? Os produtos, não é isso? Então, eles são o quê? Diretamente proporcionais. Então, a gente vai resolver aqui. Então, eu pego aqui 14 sobre 21 igual a 500 sobre x, certo? Vamos fazer regrinha de 3. Vai ficar 14 vezes x igual a 500 vezes 21. Resolvendo, a gente tem o seguinte. X é igual a 500 vezes 21 sobre 14. Tá aqui, passa dividido. X é igual a 500 vezes 21, 10.500. Sobre quanto? Sobre 14. X vai ser igual a quanto? 750 peças. Então, com 14 funcionários, produz 500 peças. Com 21 funcionários, produz o quê? 750 peças. É o quê? Diretamente proporcionais. Já na segunda questão, ele quer saber quantos quilômetros percorrerá a velocidade de 90 quilômetros. Eu não vou ler o enunciado porque senão vai pegar muito tempo, certo? A gente tem um automóvel que ele anda a 60 km por hora e ele percorre 240 quilômetros. Se ele andar a 90 km por hora, quantos quilômetros ele irá percorrer, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Se aumenta a velocidade, aumenta o quê? O percurso. Por quê? Porque se ele tá aqui a 60 km, ele tá mais devagar do que 90. Então, ele vai, o quê? Vai pegar menos, né? Porque ele tá o quê? Mais devagar. Se ele tá mais rápido, ele vai fazer o quê? Ele vai andar mais. Então, vamos fazer o seguinte, regrinha de 3 novamente. Então, a gente pega aqui 60 sobre 90 igual a 240 sobre x. Simplica, vamos lá. 60 vezes x igual a 240 vezes 90. Eu posso cortar esse zero com esse zero, só para poder simplificar mais. Então, eu tenho que o quê? 6x é igual a 240 vezes 9. 6x é igual a 2.160. 6x é igual a 2.160. X é igual a quê? 2.160 sobre 6. X é igual a 360 quilômetros. Ou seja, em 60 quilômetros, ele percorre 240 quilômetros. A 90 quilômetros por hora, ele percorre 360 quilômetros. E ele é o quê? Diretamente proporcional. Na terceira questão, a gente tem o seguinte, um automóvel que ele gasta 2 horas, certo? Em um determinado percurso, sabendo que esse mesmo automóvel, em 6 horas, ele está a 30 km, ele está a 30 km por hora e faz 6 horas, certo? Deixa eu explicar direito. A 30 km por hora, ele faz o percurso em 6 horas. Ele quer saber
qual a velocidade que ele precisa estar para chegar nesse lugar a 2 horas. Em 2 horas, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui é o seguinte. Se a hora aumenta, o que que acontece? A velocidade diminui. Ou seja, eles são o quê? Inversamente. Então, a gente vai fazer o seguinte. X sobre 30 igual a 6 sobre 2. Vai ser o quê? 2 vezes x igual a 30 vezes 6. X é igual a 180 sobre 2. X é igual a quanto? X é igual a 90. Ou seja, para ele chegar a um determinado lugar em 2 horas, ele precisa estar a 90 quilômetros por hora, certo? E para ele chegar em 6 horas em determinado lugar, ele precisa estar em 30 quilômetros por hora. Quarta questão. Vamos lá. Eu tenho o que aqui? Uma fábrica mantém jornada de trabalho de 6 horas para seus funcionários e com essa jornada a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Li rápido para poder dar tempo, certo? Então, eu tenho o seguinte, que em 6 horas por dia, eles produzem 160 produtos, certo? Ele quer saber, para eles produzirem 240 mil, quantas horas eles precisam trabalhar por dia. Então, se eu aumento a quantidade de produtos, logicamente, a quantidade de horas vai o quê? Aumentar. Logo, eles são o quê? Diretamente proporcionais. Então, vamos fazer a regrinha de 3. Pego aqui 6 sobre x igual a 160 mil sobre 240 mil, certo? Vou cortar os zeros, vai ficar o quê? 16 vezes x igual a 24 vezes 6. 16x é igual a 144. X é igual a 144 sobre 16. X vai ser igual ao quê? A 9. Logo, para eles produzirem 240 mil produtos, eles precisam trabalhar 9 horas por dia. Quinta questão. Na quinta questão, eu tenho o seguinte. Tem um automóvel que está... digamos que existe um automóvel que esteja a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorre 250 km. Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse 75 km por hora? Então, ele em 50 km por hora, ele percorre 250 km. Ele quer saber, ele estando a 75 km por hora, quantos quilômetros ele percorre, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Se aumenta a velocidade, aumenta a distância, certo? Então, vamos lá. Igual à segunda questão. Acho que é a segunda, foi. Então, vamos lá. Eu pego 50 sobre 75 igual a 10 sobre 15. Certo? O que eu vou fazer aqui? Professora, o que a senhora vai fazer? Eu falei errado, né? Eu botei 50 sobre 75 igual. Não. É o seguinte. Eu pego aqui esse 50 sobre 75. Vou simplificar para ser mais rápido. Então, eu pego aqui 50 sobre 75. Eu posso simplificar por quanto? Por 5. Então, fica o quê? 50 dividido para 5, 10. 75 dividido para 5, 15. Então, eu vou agora fazer aqui, beleza? Então, vamos lá. 250 sobre x igual a 10 sobre 15. Ah, professora, mas é 50 sobre 75. Não, é 10 sobre 15. Por quê? Porque eu simplifiquei. Então, fica o quê? 10 vezes x igual a 250 vezes 15. 10x é igual a 250 vezes 15. 10x é igual ao quê? 250 vezes 15, 3.750. X é igual a 3.750 sobre 10. Corta 0 com 0. X vai ser o quê? 375. Ou seja, em 75 km por hora, ele percorre o quê? 375 km.
quilômetros. Beleza, pessoal? Sexta questão. A sexta questão tem um veículo a 120 km por hora, gasta 2 horas em determinado percurso. Qual seria sua velocidade se o tempo gasto nesse período fosse de 6 horas? Então, eu tenho o seguinte, que em 120 km por hora, ele percorre 2 horas. Ele percorrendo em 6 horas, vai ser quantos quilômetros por hora? Então, vamos ver o seguinte, pessoal. Se aqui 6 horas é mais tempo que 2, não é? Então, eu tenho o seguinte, se aumenta a quantidade de horas, o tempo, ou seja, se o tempo aumenta, a velocidade diminui. Por quê? Porque aqui ele vai estar mais rápido. Então, ele vai chegar em menos tempo. Aqui, ele vai estar mais devagar e vai demorar mais para chegar. Então, aumentou a quantidade no tempo, diminuiu a velocidade. Então, vamos lá. Fica x sobre 120 igual a 2 sobre 6. 6 vezes x, 120 vezes 2. 6x é igual a quê? 120 vezes 2, 240. X é igual a 240 sobre 6. X é o quê? 40. Ou seja, para ele chegar em determinado lugar em 6 horas, ele precisa estar a 40 km por hora, certo? E ele é o quê? Inversamente proporcional. Então, vamos lá. Sétima questão. Analise cada afirmação abaixo e diga se é diretamente ou inversamente proporcional. A idade de uma pessoa e a massa de seu corpo é o quê? Diretamente proporcional. Por quê? Quando você era bebê, você tinha bem pouquinha massa. Você cresceu e sua massa do corpo também cresceu. Ou seja, quanto mais velho você fica, mais massa no seu corpo. Ou seja, se você cresceu, a massa no corpo também cresceu. Então, é o quê? Diretamente proporcional. A distância em que um carro é uma velocidade constante e o tempo de percurso é o quê? Inversamente proporcional, certo? Que é um liga ao outro, como a gente pôde ver nas questões anteriores. Letra C. A quantidade de pessoas para executar uma tarefa e o tempo para executá-la. Inversamente também proporcional. Vamos lá para a oitava questão. Uma doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos, quantos docinhos conseguirá fazer? Então, eu tenho o seguinte. Ela faz 300 docinhos em 90 minutos. Ele quer saber em 27 minutos quantos docinhos ela vai fazer. Muito simples, né? Então, vamos lá. Aqui, se o tempo diminui, obviamente, né? Ela vai ter menos brigadeiros, né? Ou seja, o tempo diminuiu, a quantidade de brigadeiros também diminuiu. Ou seja, ele é diretamente. Então, vamos lá. 300 sobre 100 igual a 90 sobre 27. Vou fazer aqui, ó, regrinha de 3. Vai ficar 300 vezes 97 igual a 300 vezes 27 igual a 90 vezes x. Aqui eu cortei um zero contra zero para poder ser mais fácil. Então, fica o quê? 9x igual a 30 vezes 90 vezes 27. Quero falar sempre 97, né? 9x igual a 30 vezes 27. 9x é igual a 30 vezes. Ah, mas o que é isso aqui, professor? Eu simplifiquei para ser o quê? Mais fácil para vocês calcularem. Como assim que simplifica? Eu tenho o seguinte, eu vou pegar dois números que multiplicando eles dois vai dar esse número aqui. Qual é o número que multiplicando eles dois vai dar 27? É o quê? 9 vezes 3, não é? Então, eu pego aqui, repito 30 vezes 3 vezes 9 é quanto? 27. Então, deixa aqui.
30. X vai ser igual a 30 vezes 3 vezes 9. Tem 2 9 aqui, né? Posso cancelar esse com esse. Então, fica o quê? X igual a... Vou repetir só o que ainda tem. 30 vezes quanto? 3. X é o quê? 90. Ou seja, em 27 minutos, ela vai fazer 90 docinhos. Nona questão. A nona questão é o seguinte. Um barco pesqueiro tem a produção de 15 toneladas por viagem para a produção de 90 toneladas. Qual é o número necessário de viagens? Então, eu tenho o seguinte, que em uma viagem, eles tem uma produção de 15 toneladas. Ele quer saber, para ter 90 toneladas, quantas viagens eles precisam fazer. Então, se aumenta a produção, aumenta a quantidade de viagem. Então, é o que? Diretamente. Beleza? Então, fazendo a regrinha de 3, eu tenho que o quê? Que vai ser 15x, né? 15x igual ao quê? 90 vezes 1. Boto só 90. X é o quê? 90 sobre 15. Logo, x vai ser igual ao quê? 6. Então, para eles conseguirem produzir 90 toneladas, eles precisam o quê? Fazer 6 viagens, beleza? Vamos para a última questão. Essa última questão ficou faltando a quantidade de vagões, né? Então, eu já fiz aqui para vocês. Então, vocês façam aí, copiem direitinho, corrijam e coloquem o número 8. Um trem com 8 vagões transportam 720 pessoas. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho 8 vagões e transporto 720 pessoas. Eu quero saber quantos vagões são necessários para transportar 1.260 pessoas. Então, eu pego aqui. Se aumentou a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de vagões. Então, é o que? Diretamente, certo? Vamos fazer a regrinha de 3, que todo mundo já tá calejado. Já sabe todo mundo, não precisa nem explicar. Então, tem aqui, vai ser o que? 720x igual a 1.260 vezes 8. Cancelei aqui com esse aqui. 72x é igual ao quê? Quanto é 126 vezes 8? 1.008. Então, eu tenho que o quê? 72x é igual a 1.008. X é igual a 1.008 sobre 72. X é igual a 14, certo? Ele tá aqui multiplicando, passa dividindo. Então, o quê? 8 vagões transporta 720. Então, para me transportar 1.260 pessoas, eu preciso de 14 vagões, certo, pessoal? Peço desculpas pelo vídeo longo, mas infelizmente não tinha como ficar menor que isso. Peço desculpa também pelos erros de algumas palavras que eu cometi. E também pela iluminação, porque eu tô gravando de madrugada, então não tem como a iluminação ficar boa. E a câmera do celular também não é boa, então precisei ligar o flash, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui, é só mandar mensagem se vocês sentirem alguma dúvida.